Olá, boa noite. Bem-vindos. Segurança alimentar. O dia foi de debate hoje com novas reflexões sobre os desafios para o caso de Angola. Análises voltadas para a validação da segunda Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O momento juntou parceiros do Executivo. O recente relatório sobre insegurança alimentar no mundo, publicado em 2023 pela FAO, mostra um quadro sombrio do mundo. Nesta segunda-feira, foi apresentada a validação de segurança estratégica nacional de segurança alimentar e nutricional em Angola. O representante interino da FAO no país, Paulo Dias, disse que a situação de Angola não foge muito da realidade do resto do continente africano. A situação da Angola não foge muito daquilo que é a média da situação no continente africano. Como acabei de dizer durante a minha apresentação, 1 em cada 5 pessoas está em situação de insegurança alimentar. Isto no continente africano, sim. E Angola não está muito longe desta situação. É preocupante. Quando se diz 1 em cada 5 pessoas está numa situação de insegurança alimentar, é preocupante. Paulo Dias garantiu que vários projetos estão em andamento para se inverter o quadro de insegurança alimentar em Angola. Agora, o nosso objetivo é de trabalharmos com o governo e tentarmos melhorar este quadro. Temos todas as condições para tal. Existem várias iniciativas, vários projetos que vamos implementar em conjunto, em parceria com o Ministério da Agricultura, a produção agrícola, no nosso caso concreto, com os projetos que temos, sobretudo os projetos das escolas dos camponeses que estamos vindo a implementar. Temos a ideia geral de que isto vai ajudar não só a melhorar a produção através da passagem de conhecimentos que nós temos vindo a fazer, e também vai ajudar a melhorar a situação da insegurança alimentar e malnutrição que tem afetado a maior parte da população angolana. Muitos são os parceiros inseridos no grupo de trabalho para a efetivação da segunda Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no país. A FAO, por exemplo, é um dos parceiros técnicos. Estamos a trabalhar em conjunto com o Ministério da Agricultura e Florestas. Existem também outros parceiros que fazem parte do grupo das agências das Nações Unidas, que também têm trabalhado na área da segurança alimentar, como é o caso concreto do FIDA. Existem outros parceiros como a UNICEF, o PNUD, que também tem estado a fazer esforços no combate a este problema da insegurança alimentar, neste contexto atual, onde as mudanças climáticas, os problemas com pragas e também os conflitos têm contribuído para a deterioração da segurança alimentar no geral. Segundo o chefe do Departamento Nacional de Segurança Alimentar do Ministério da Agricultura e Florestas, Fernando André, vários fatores como mudanças climáticas, secas, instabilidade econômica e a pandemia da Covid-19 afetaram a segurança alimentar no país. Na realidade, nós tivemos um problema muito difícil que afetou a estrutura alimentar do país. Mas hoje, graças a Deus, com o esforço que o país tem dado, a situação tem melhorado consideravelmente. Não vamos dizer que já atingimos em níveis no ponto de vista de estabilidade alimentar, não. É um processo que estamos a realizar, mas a verdade é que todos nós aqui somos testemunhos. Se você for hoje em supermercados angolanos, mesmo no supermercado, já são os produtos nacionais que têm sido comercializados. Embora que o acesso ainda não está ao alcance de toda a gente, mas as evidências que nós temos são essas. O orçamento para a segunda Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional está a ser preparado para a sua efetivação. Girassol Jornal, edição da segunda-feira. Willa, colheita de cereais na presente campanha. Contas antecipadas apontam para mais de 150 mil toneladas. Produção de arroz, o ponto de situação, dados do Ministério da Agricultura sobre os níveis atuais. Benefícios do Coenda, testemunhos que chegam do município do Songo, província do Ige. Economia nacional, crescimento trimestral histórico em 10 anos. Detalhes sobre o mais recente relatório do Ministério das Finanças. Conselho de Ministros, quinta reunião ordinária, aprovações e decisões saídas do encontro orientado pelo chefe de Estado. Análise parlamentar, alterações à Lei número 1
2020-24 voltaram a dominar as atenções da Assembleia Nacional. Situação na África do Sul e leitura de especialistas sobre os resultados eleitorais. Desporto, Seleção Nacional, preparativos face ao duplo compromisso e ainda novidades do desporto internacional. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Pela situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. Seguimos para a província do Uíge e falamos do Quenda, programa de transferências sociais monetárias. Temos testemunhos que chegam do município do Songo, onde estão a ser apoiadas mais de 12 mil famílias. A regidoria de Ntsunde, com mais de 3 mil habitantes, foi o ponto de partida da 4ª e 5ª prestações no âmbito do Programa de Fortalecimento da Proteção Social Quenda, correspondente à componente das transferências sociais monetárias. O programa, que tem por objetivo acudir às famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade, já começou a dar os seus resultados. Aqui está um dos resultados do investimento feito pelo Sr. Dongala, que pela 3ª vez recebeu a sua prestação no âmbito do Quenda. Com esta 3ª prestação, Sr. Dongala pretende multiplicar o seu negócio de cabras e carneiros. Já tem benefício do dinheiro da Quenda. Já comprei cabra, carneiro e chapa. Quem também soube investir o seu dinheiro foi a dona Angelina, que atualmente conta com essa cantina. Essa é a 2ª vez que nós já recebemos dinheiro de Quenda. O dinheiro de Quenda recebi, formei as minhas crianças, o bocado que ficava, comprei as coisas, bolacha, sambapito, cinela, café, açúcar, cinela, tudo, com um bocado de medicamento. É que estou fazendo com o dinheiro de Quenda. Agora esse aqui também que eu recebi, vou fazer mais, vou tirar bocado e vou formar as crianças e vou comprar mais as coisas que me faltou na bancada. Sim, estou satisfeito de mim, me agradecer receber esse dinheiro. E vou mandar fazer o meu trabalho lá no campo e vou comprar o que eu vou precisar. No total, mais de 12 mil famílias beneficiaram das transferências sociais monetárias. Nós estamos nesse momento a fazer o pagamento das transferências sociais monetárias, a 4ª e 5ª prestações para as famílias do município de Songo. Portanto, começamos, como disse, no dia 21 e estamos a essa altura acima, quase mais ou menos 95% do município já coberto. Estamos agora na fase final para pagarmos os últimos 3 bairros do município. O diretor provincial do Instituto de Desenvolvimento Local no Uíge, Nanizayao Capitão, adiantou que o FAS tem em carteira outros programas sociais que visam, sobretudo, capacitar as mulheres. Nós temos famílias que por várias razões estiveram ausentes das aldeias em todas as fases em que nós passamos no município para fazermos os pagamentos. Alguns por questões de saúde, outros por alguma situação qualquer, falecimento de algum parente, de algum familiar e nunca estiveram presentes nos pontos, nos municípios e no município e nas aldeias no dia em que nós estivemos a fazer pagamento. Obviamente essas famílias sendo elas elegíveis, o benefício delas veio agora com o respectivo retroativo, por isso é que estão a receber, ao contrário das outras que têm recebido permanentemente, estas estão a receber o valor
de 165 mil kwanzas, que corresponde às 5 prestações de uma vez. Com uma população estimada em mais de 3 mil habitantes, a regidoria do Ntsunde foi edificada pelos antepassados com casas de adobe com aproximadamente 50 anos de existência. O ministro da Agricultura voltou a defender a necessidade de mais incentivos para os produtores, isso no que diz respeito ao cultivo do arroz. Tudo porque os atuais níveis de produção são ainda muito baixos e estão longe das metas, face ao desafio de redução dos custos com a importação do alimento. Mesmo com a implementação de programas que visam a massificação da produção de arroz em Angola, o país continua com números baixos e longe do desejado. A Associação Agropecuária de Angola revelou no princípio deste ano que em 2023 foram produzidas 14.500 toneladas de arroz, o que atendeu somente 3% do consumo interno. Em exclusivo à Rede Girassol, a partir da província da Huila, o ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, admitiu que o país precisaria de 500 mil toneladas de arroz para atender à procura. Nós, quando tivermos as produções mais equilibradas a nível do país, estes números poderão diminuir significativamente. Durante muito tempo nós não fazíamos arroz em Angola. Nós começamos há pouco tempo com um programa de incentivo à produção de arroz. E neste momento os resultados que estamos a obter já nos satisfazem, porque nós saímos do zero para cerca de 60 mil a 70 mil toneladas. Portanto, isto num intervalo de um ano e meio. Se continuarmos com esta mesma dinâmica, acredito que rapidamente nós vamos conseguir chegar a essas cifras que hoje são ditas como necessidades de arroz em Angola. Estes números contrariam também informações do IDA, Instituto de Desenvolvimento Agrário, segundo as quais Angola está a produzir 60 mil toneladas do cereal. Francisco de Assis enumera algumas localidades que estão a produzir arroz, apesar de admitir que se trata ainda de uma produção familiar. Nós hoje estamos a produzir arroz na província de Malange, na Lunda Sul, na Lunda Norte, no Mochique, no Bié, no Ambo, em Benguela, na Huila, no Uíge. Ou seja, praticamente todas as províncias de Angola produzem arroz. A questão é que temos que organizar esses produtores, apoiá-los cada vez mais e desta forma nós irmos resolvendo o problema do arroz em Angola. Se continuarmos com a dinâmica que estamos tendo, em 2, 3 anos nós temos o problema do arroz resolvido. Vão surgir brevemente grandes empresas a produzir também arroz, porque este arroz todo que vos falo é maioritariamente feito pelas famílias. Nós temos que aumentar cada vez mais o número de famílias a fazer arroz e, naturalmente, trazer para o setor orizícola vários empresários. Isso está sendo feito. A Associação Agropecuária de Angola diz que até o próximo ano a estimativa é que a produção empresarial triplique os seus números, aumentando a área de produção, com a província de Malange na liderança da cultura deste produto essencial para a alimentação dos cidadãos. A APA acredita também que a produção anual do país aumente para 23.505 toneladas na safra 2023-2024, isto sem contar com o que é produzido na agricultura familiar. E na província da Huila, os números em relação à colheita na presente campanha agrícola são considerados satisfatórios. Apesar das limitações, os dados atuais apontam para mais de 150 mil toneladas de cereais diversos. 150 mil toneladas de cereais já foram colhidas na Huila na presente campanha agrícola. De acordo com o diretor provincial da Agricultura, Pedro Conde, o número representa 50% da previsão de colheita de milho, maçango e maçambala até ao mês de outubro. Nós destinamos só para a cultura de cereais, de uma forma geral, cerca de 300 mil toneladas de cereais diversos. Destes 600 mil hectares, não é? Prevemos colher só em cereais cerca de 300 mil toneladas. O primeiro balanço que nós fazemos nesta primeira fase da colheita, embora a colheita mantém, já se colheu cerca de 150 mil toneladas de cereais diversos. Contamos com milho, maçango e maçambala. Pelos indicadores, Pedro Conde considera a época agrícola positiva. São positivos. Este ano foi um ano agrícola bastante satisfatório, onde que além de cereal, milho, maçango e maçambala, também incorporamos a cultura de arroz e trigo.
Neste momento temos uma empresa que está a produzir arroz no município da Matala, onde por enquanto tem instalado cerca de 350 hectares já em produção. Deste prevê-se colher cerca de 4.000 toneladas dentro deste ano. A província já produz arroz e agora pretende apostar no trigo, estando em curso ensaios em 5 municípios. Nós recebemos algumas sementes e algum fertilizante por parte do Ministério. É uma cultura que no passado já se praticava, mas agora estamos a renascer, não é? Estamos no processo de revitalização. Nesse sentido, nós estamos a fazer alguns ensaios em certos municípios para determinarmos os rendimentos que dali é de vir. Logo que os resultados saírem, nós poderemos estender a área para todos os municípios e, consequentemente, produzirmos esse cereal que é de grande importância para o nosso país, não só. E no mercado de consumo, o mês de maio registrou uma variação de preços calculada entre 20% e 26% nos setores informal e formal, respectivamente. Com os produtos da cesta básica ainda fixados entre os que mais subida registaram nos preços, facto que os especialistas atribuem a dificuldades de escoamento dos produtos do campo para a cidade. Os preços dos principais produtos da cesta básica registraram um aumento de 20% no mercado informal e 26% no mercado formal nos meses de abril e maio, em comparação com dezembro do ano passado. Grande parte dos produtos agrícolas, como o tomate, teve os preços elevados no mercado informal, principalmente devido ao excesso de chuva no interior do país e as dificuldades de escoamento. Os produtores tiveram maior capacidade de entrar nos campos e conseguir escoar esta produção. Mas há um outro aspecto também. Notamos que aqueles produtos que temos algum conforto do ponto de vista da produção e que não há tanta dificuldade de importação, esses produtos tendem a manter preços nos últimos 2 meses. Ou seja, se olharmos os preços dos meses de abril e maio, verificou-se alterações não tão substanciais. Por quê? Porque o mercado interno consegue dar resposta e a importação dos mesmos não é tão difícil. Apesar da aparente estabilidade da taxa de câmbio desde dezembro, os preços continuam a subir, afetando o poder de compra das famílias. A escassez de divisas e a especulação são os fatores que contribuem para essa alta. Há uma demonstração clara de que falta divisas para ajudar os nossos comerciantes a importar determinados produtos. Quando há essa dificuldade de importar estes produtos, como consequência, esses produtos verificarão uma alteração substancial dos preços a nível do mercado. Portanto, a oscilação que verificamos ao longo dos meses de abril e maio deve-se essencialmente a esses aspectos. As recomendações incluem a promoção da produção nacional e a redução das taxas de importação de produtos de amplo consumo. Isenção fiscal de insumos que permitam a produção nacional, aligeiramento dos direitos de importação daqueles produtos que internamente não temos capacidade de dar resposta ao consumo, bem como o financiamento às nossas cooperativas. Apesar da alta verificada entre dezembro de 2023 e abril de 2024 no mercado informal, houve uma certa estabilidade nos preços entre a última semana de abril e a última de maio. Em abril, eram necessários mais 300 kwanzas para comprar o mesmo produto na última semana de maio. E ainda na economia nacional, um dado que representa um crescimento trimestral histórico e que consta do mais recente relatório do Ministério das Finanças sobre execução orçamental. O relatório aponta que o país terá registrado o segundo maior crescimento em apenas um trimestre, isto em 10 anos. O mais recente relatório de execução orçamental do primeiro trimestre de 2024, divulgado pelo Ministério das Finanças, revela que a economia do país registrou um crescimento de 3,6%, representando a melhor entrada no ano desde 2015. O Produto Interno Bruto angolano superou as expectativas ao abrir o ano com um crescimento acima do crescimento populacional, após
um aumento de 0,9% em 2023. O relatório destaca que este crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor não petrolífero, embora não forneça detalhes específicos sobre os fatores que contribuíram para esse crescimento. Para o ano de 2024, o governo angolano projeta um crescimento de 2,8%, enquanto o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial prevêem uma expansão do PIB em torno de 2,6% e 2,8%, respectivamente. No entanto, especialistas, como o caso de Daniel Tendo, começam a questionar sobre as previsões, citando a pressão inflacionária como uma preocupação crescente. Estamos a falar aqui de inflações na ordem de 27%. E que pressupõe menos poder de compra das nossas famílias, menos qualidade de vida e mais pobreza, porque essa taxa de inflação também veio acompanhado por altas taxas de desemprego, porque em 2023 temos uma taxa na ordem de 30% e no princípio deste ano temos uma taxa de desemprego na ordem de 32%, o que compromete, o que faz com que o nosso indicador de desconforto econômico esteja preocupante, acima de 55%. Quanto às divergências nas previsões do crescimento entre o governo, o FMI e o Banco Mundial, Daniel Tendo sugeriu que metodologias utilizadas por essas instituições podem ter contribuído para essas desaproximações. O Banco Mundial pode prever um crescimento na ordem de 2% e o governo de Angola prevê um crescimento na ordem de 2,5%. Isso não é tão preocupante, mas o que me parece também incidir sobre essa divergência é o nível de otimismo da parte do governo e o nível de imparcialidade e ponderação e cautela da parte de instituições como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, porque o governo, enquanto reitor da política macroeconômica, obviamente que deve passar uma ideia de confiança pública para que também sirva de variável de atração de investimento. Conselho de Ministros. Aprovações de decisões em destaque. Mais à frente, falamos a seguir do combate à criminalidade, novos resultados da Operação Búfalo, que permitiu a recuperação de mais de 10 viaturas que haviam sido roubadas. No balanço apresentado hoje, a Polícia Nacional dá igualmente conta da detenção de mais de 50 cidadãos envolvidos em crimes diversos. Várias viaturas, peças de carros, armas e bens diversos roubados foram recuperados pela Polícia Nacional no município de Luanda, fruto das ações de combate à criminalidade. Eu deixei no parque por volta das 17 horas. 21 horas assim que regressei das aulas, a viatura já não se encontrava no local. Fiz a participação no mesmo dia 19 de março, no campo universitário. E eles encaminharam o processo para o comando de Talatona. As pessoas acreditam no trabalho da polícia e que têm trabalhado arduamente todos os dias e que não percam a fé acima de tudo. E agradecer já ao DIP Luanda, que trabalhou arduamente para a recuperação da viatura e o desmantelamento dessa quadrilha. E aí, por volta das 18h30, quando eu já me ia retirar da atividade, ao dirigir-me para a viatura, já ela não estava. Portanto, satisfação enorme e quase emocional, porque, e acima de tudo, agradecer a Deus por este momento que se assolou num desespero total. A apresentação foi feita esta segunda-feira pelo chefe do Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda, superintendente-chefe Nestor Goubel. Foram apreendidas um total de 4 armas de fogo, todas elas pistolas, sendo uma do tipo de marca Astra e uma Browning, e as outras pistolas normais. 5 viaturas de diversas marcas e modelos, sendo Suzuki modelo alto, de cor branca, é alto e não alto, com a chapa de matrícula LD 6293 EPQ, o Hyundai modelo Accent, de cor branca, com a chapa de matrícula LD 161 DW, Hyundai modelo i10 com a chapa de matrícula LD 0541 ED, Hyundai modelo Elantra de cor branco com a chapa de matrícula LD 8165 FK e o Mitsubishi modelo Canter de cor branco. 3 motorizadas,
6 placas eletrónicas de viaturas, 9 facas de cozinha, 25 bombas de travão, 2 jogos de calço de travão, 4 filtros de óleo, 13 rolamentos de caixa, 4 guardas pó, 5 bombas de óleo. Nestor Goubel avançou ainda que mais de 40 elementos foram detidos e constituídos arguidos, fruto dos mandados emitidos pelos magistrados do Ministério Público. 50 elementos constituídos arguidos. Portanto, são indivíduos que foram em certa sequência investigativa já na base dos mandados, porque aqui é um trabalho, digamos, coordenado com digníssimos magistrados e, obviamente, com base nesses mandados foram detidos esses indivíduos. Foram encaminhados para o tribunal também para julgamento um total de 2 casos, um pelo crime de resistência contra o funcionário e outro por desobediência à ordem de dispersão, bem como os indivíduos que participavam em rixa nos bairros de Terra Vermelha, São Pedro da Barra e Catodes. Aos proprietários de viaturas, a Polícia Nacional aconselha a instalarem GPS, de modo a facilitar a localização em caso de roubo. E a Fundação Luini está no calor da celebração dos seus 26 anos de existência, com um programa repleto de atrativos. E, na sua maioria, voltados para a solidariedade. A instituição distribuiu hoje mais de 20 cadeiras de rodas a pessoas com dificuldades de locomoção. Entre os beneficiários consta Agostinho Matamba, que recebeu uma cadeira de rodas elétrica numa ação enquadrada no projeto Esperança, Mobilidade e Liberdade. Para si, a cadeira adaptada para percorrer longas distâncias servirá de grande ajuda. Porque eu sou uma pessoa que eu me locomovo sempre, de casa para a escola, igreja, sempre ando sozinho da minha locomoção, mas essa coisa que veio para mim vai me ajudar bastante, de modo que eu possa me locomover sem precisar mais de ajudar ninguém. Já estou com uma dificuldade há muito tempo, há mais de 10 anos, que eu não consigo uma cadeira para o menino. A escola, precisa ir para a escola, precisa se mover, precisa ir para a igreja. É uma dificuldade enorme. Nessa razão, estou muito feliz. Hoje distribuímos cerca de 20 cadeiras de rodas normais e distribuímos também 3 cadeiras especiais para crianças com um nível de deficiência mais severo. De qualquer maneira, lançamos hoje aqui, no âmbito do projeto Cadeira Amiga, um endiciclo, como disse, que é uma maior autonomia para os nossos cadeirantes. Às vezes, no momento de felicidade, as palavras fogem. Que o diga Martinho Caculo, cuja filha menor ganha uma cadeira pela primeira vez. Agradeço muito ao Fundo Luini e continuo a fazer por outras pessoas, sem palavras. Realmente, ela nunca teve uma cadeira igual, tem agora, vai ajudar bastante. O gesto da Fundação é também enquadrado nas celebrações do dia 1 de junho e do 26º aniversário da instituição, que terminam no final deste mês. Iniciamos hoje as comemorações do nosso 26º aniversário da Fundação Luini, que terminará a 30 de junho, e delineamos um conjunto de atividades que têm principalmente como objetivo, mais uma vez, apoiar o nosso grupo-alvo, que é essencialmente caracterizado por pessoas com deficiência motora, deficiência física, portanto, e para além, é claro, de outros projetos que estarão integrados também nesse apoio, nomeadamente em relação ao Integrar pelo Trabalho e à formação profissional dos nossos utentes. Fundada a 30 de junho de 1998, a Fundação Luini é uma instituição de solidariedade que apoia diferentes pessoas na sociedade angolana com diversas ações. E agora a saúde. Em Benguela terminaram as jornadas de reflexão alusivas ao 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, que foram marcadas por várias atividades. Com uma agenda mais voltada para a capacitação de técnicos e troca de experiências entre a classe, as jornadas foram promovidas pelo Hospital Regional de Lobito. O Hospital Regional de Lobito realizou um conjunto de atividades para saudar o Dia Internacional do Enfermeiro, assinalado no dia 12 de maio. Palestras, workshops, consultas grátis foram entre outras as atividades que visam dimensionar a data, cujas mesmas encerraram no último dia do mês de maio.
Hoje nós estamos a celebrar o encerramento da atividade relacionada ao Dia Internacional do Enfermeiro, que se comemora no dia 12 de maio, não é? E nesse momento nós estamos a concluir aquilo que foi a jornada de palestras, cursos, formações que tivemos em todas as nossas unidades e subunidades do Compão, Centralidade, Gaspar, Maternidade, Pediatria e Centro Materno-Infantil. Então, dizer que os nossos enfermeiros tiveram a possibilidade de falar um pouco mais sobre a importância da supervisão, a importância da triagem de Manchester e de outras práticas que nós precisamos no dia a dia enquanto profissionais de saúde para prestar um serviço melhor nas nossas unidades e aos nossos utentes. Então, dizer que esse encerramento é uma bandeira branca, como se diz, relacionada àquilo que é a paz que precisa ser selada entre a enfermagem e todos os outros serviços dos hospitais. O enfermeiro é alguém muito importante para dinamizar os serviços e não só aquela pessoa conhecida às vezes como alguém que só vai dar a injeção ou só vai dar a medicação. Um olhar aos novos desafios à atividade de enfermagem preencheu o leque de atividades, não obstante as situações ligadas às condições de trabalho a que estão submetidos. O objetivo desta atividade é fundamentalmente fazer uma reflexão daquilo que é o nosso dia a dia enquanto enfermeiro, fundamentalmente no capítulo da humanização dos serviços e os novos desafios que se avizinham. É também o encerrar de uma série de eventos que foram surgindo ao longo desses dias, desde o dia 12, foram surgindo, foram decorrendo, como vocês ouviram aqui, várias atividades foram decorrendo a nível das outras unidades que fazem parte da regional do Lubito, e hoje é, na verdade, a conclusão, a reflexão desses eventos que surgiram, que realizamos, e então, como vem, cada um hoje vai poder ter a oportunidade de expor os seus anseios, as suas alegrias, as suas tristezas, tudo aquilo que vivenciaram durante esse período. Esse é o grande objetivo, verdadeiramente. A atividade ficou prestigiada com a presença de várias figuras, entre as quais a do vice-administrador municipal de Lubito, que na ocasião enalteceu a atividade em prol dos enfermeiros. É uma mesa redonda que se entende necessária e importante. Esperamos, portanto, que os profissionais do setor da saúde que aqui estão presentes consigam depois transferir para as unidades sanitárias a que pertencem. Todas estas temáticas estão a ser aqui abordadas. O que mais queremos é que haja esta humanização no serviço de saúde, que haja esta abertura, esta compaixão, esta atenção no atendimento do profissional da saúde ao utente das unidades, por forma, portanto, a cada vez mais tratarmos melhor os nossos pacientes, os nossos munícipes, todas aquelas pessoas que acorrem aos centros e às unidades sanitárias do nosso município. O Hospital Regional do Lubito encerra as atividades do dia 12 de maio, mundialmente consagrado ao enfermeiro, com mesa redonda sobre os desafios da classe. Geração Jornal, edição de segunda-feira, Turismo Nacional, motivos que lançam cada vez mais Angola na rota internacional, desenvolvimentos no próximo bloco. Não perca. E ainda hoje a situação na África do Sul, a leitura de especialistas sobre os resultados eleitorais. Depois do intervalo, voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Regresso da informação outra vez. Boa noite. O Conselho de Ministros esteve hoje reunido na sua quinta sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República. O encontro, que analisou várias propostas importantes sobre a vida do país, foi dominado pela aprovação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. A corrupção em Angola é um fenómeno que tem impedido o crescimento econômico e programas de iniciativa do governo angolano. Embora sejam tímidos, mas já são visíveis os resultados deste programa, iniciado em 2017. Passados cerca de 7 anos, o Executivo percebeu que está na hora de se evoluir para a etapa seguinte. A visão do Executivo agora é de que, completada essa fase mais emergencial, é momento de partirmos para uma fase mais sustentada, sistematizada e integrada da abordagem do fenómeno de corrupção.
E por essa razão foi hoje então apreciada e aprovada a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção. Essa estratégia traz uma abordagem em 3 eixos principais: o eixo prevenção, o eixo detecção e o eixo repressão. Entre os principais propósitos, a estratégia tem em vista a boa governação, o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições públicas e a adoção de boas práticas no setor público e privado. Com a aprovação deste documento, o Executivo pretende continuar a reduzir os índices de corrupção no país e promover cada vez mais uma cultura de ética em todos os setores. Portanto, a ideia é investirmos mais no eixo prevenção para que a corrupção seja essencialmente prevenida. Se pudermos chegar a um estágio em que ela não aconteça e, portanto, não existe a necessidade de repressão, seria o estágio ideal. Portanto, vamos aí implementar várias ações, portanto, há depois um plano de ação que suporta a estratégia, desde ações que visam a formação transversal da sociedade, portanto, desde a escola, a introdução de matérias temáticas no currículo escolar, para que desde cedo nós consigamos ter esse fenómeno a ser abordado e as nossas crianças começarem já também a crescer com uma mentalidade de respeito ao património público, de boa utilização dos bens públicos e portanto, aí estaremos a prevenir, portanto, por via da educação. Quem for apanhado a cometer atos de corrupção será punido conforme estabelece a legislação em vigor sobre esta matéria. A estratégia será gerida por uma comissão multissetorial a ser nomeada pelo Presidente da República. Mas que ela tenha depois 2 eixos técnicos de implementação. Um domínio de prevenção e de detecção, que deverá ser coordenado pela Inspeção-Geral da Administração do Estado, e um domínio da repressão, que deverá ser coordenado pela Procuradoria-Geral da República. No fundo, e numa palavra, com essa estratégia nós vamos estar alinhados às melhores práticas e recomendações internacionais que existem sobre a matéria e alinhados à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. E mais do que isso, no plano interno, vamos conseguir assegurar uma ação mais integrada e mais coordenada entre os diferentes eixos, entre os diferentes atores do processo de combate à corrupção e conseguirmos no período 2024 a 2027, que é o período de implementação da estratégia, ir adotando de modo regular, de modo sistematizado essas medidas para permitir que consigamos melhor prevenir situações de corrupção, melhor compreender situações no plano da detecção e melhor reprimir e recuperar ativos quando isso eventualmente acontecer. No capítulo da Defesa Nacional a antigos combatentes e veteranos da pátria, o Conselho de Ministros aprovou um diploma que reajusta as pensões atribuídas em regime especial aos antigos combatentes e deficientes de guerra, bem como aos seus familiares. Está ultrapassada a questão que constituía impedimento para a aprovação da lei da antidopagem no desporto. A proposta de alteração foi aprovada hoje na especialidade pelos deputados. Nesta lógica, o próximo desafio do país passa pela criação do Conselho Disciplinar Antidopagem, que deve ter gestão independente, como mandam as normas internacionais. A Agência Internacional Antidopagem exige que Angola crie um Conselho Disciplinar Antidopagem a ser gerido por uma entidade independente, com a missão de garantir o cumprimento rigoroso das normas internacionais no desporto. Cabe ao titular do Poder Executivo criar esse conselho, cujas decisões deverão ser rigorosamente cumpridas. Todos os regulamentos emitidos pela Organização Internacional Antidopagem deverão ser cumpridos e o órgão que vai fiscalizar é exatamente o Conselho Disciplinar Antidopagem. Trata-se, portanto, de uma entidade administrativa independente que não está sujeita a orientações nem instruções de qualquer outro órgão, nem mesmo do Ministério da Juventude e Desporto. Esse conselho vai como que funcionar
como um longa-manos da Organização Internacional Antidopagem, ou seja, vai cuidar de fiscalizar o cumprimento das normas internacionais antidopagem no território nacional. Após ser devolvida pela Agência Internacional Antidopagem, devido ao desalinhamento entre a lei e as exigências internacionais, a situação que impedia a aprovação da lei da antidopagem no desporto foi finalmente resolvida. A única questão de fundo que se punha era em relação à criação do Conselho Disciplinar Antidopagem. O Conselho de Disciplinar tem como principal atribuição sancionar. Logo, qualquer sanção aplicada por esse órgão não tem, não tem que ter interferência de quem quer que seja. Eles são absolutamente independentes naquelas que são as sanções que aplicam. A proposta de alteração da lei da antidopagem no desporto foi aprovada por unanimidade na especialidade, com 44 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, estando agora pronta para aprovação final. Recebemos aqui o beneplácito dos senhores deputados. Agora esperamos que tão logo seja convocada a plenária extraordinária para votação geral e final, que também a lei seja aprovada por unanimidade. Portanto, é isso que a gente quer. O documento aborda, entre outros pontos, a proibição da dopagem, as responsabilidades dos atletas, a lista de substâncias e métodos proibidos, o controlo durante e fora das competições desportivas e o tratamento médico dos desportistas. E o embaixador da Itália em Angola considera que houve melhorias significativas nas relações entre Angola e o seu país, fruto das visitas ao mais alto nível. As relações bilaterais entre Angola e Itália ficaram marcadas por altos e baixos durante o período da pandemia. O embaixador sustenta que estão agora mais fortes. As relações diplomáticas e de cooperação entre Angola e a Itália foram formalizadas a 4 de junho de 1976. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, visitou Angola em fevereiro de 2019. A cooperação foi reforçada em 2023 com a visita do chefe de Estado angolano no país europeu. Por ocasião do 78º aniversário da Itália, festa nacional, assinalado neste domingo, a 2 de junho, o embaixador italiano no nosso país, Cristiano Gallo, disse que a visita do Estado do presidente João Lourenço à Itália há um ano confirmou a cooperação das relações bilaterais. O embaixador italiano declarou que as relações diplomáticas entre os dois países no período da pandemia estavam marcadas por altos e baixos e melhoraram significativamente nos últimos anos, com o intercâmbio de visitas ao mais alto nível. Cristiano Gallo frisou: somos todos amigos, Itália e Angola, antes de sermos parceiros econômicos e comerciais. Sobre esta base, temos erguido e trabalharemos para reforçar as nossas antigas relações, mas sempre projetado para o futuro. Estamos ainda no período doloroso da pandemia que muito limitou os nossos contactos, mas que foi rapidamente recuperado mediante ao trabalho árduo e à reativação dos canais diplomáticos de intercâmbio internacionais e políticos. Cristiano Gallo disse ainda que a relação nasceu e cresceu e que sempre caminhou com os pés das mulheres e dos homens que escolheram Angola e Itália para viver e trabalhar, a começar pelos padres missionários e religiosos de várias ordens, que naquele tempo foram os verdadeiros pioneiros, os empresários e voluntários das organizações não governamentais. Turismo. Angola na rota internacional. Em destaque. O primeiro de todos os passos. E quando ela me surpreendeu que estava grávida, eu fiquei mesmo muito triste. Início do percurso. Quem lidar com criança tem que ter essas três coisas: amor, paciência e a fé. Um filho com atenção especial é uma escola. Eu sinto-me bem porque quando eu não estou no meio delas, eu também me sinto isolada. O berço. Hoje o bebê tem 1 aninho e 1 mês. Especial junho. A criança precisa ser protegida. Exclusivo. A criança é como uma flor.
vamos cuidar da criança como flor. Ora bem, e seguimos a informar, olhamos para a atualidade além fronteiras. Governo do Burkina Faso lamenta o facto da Côte d'Ivoire ser alegadamente uma base de retaguarda para desestabilização. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora com a Janete Meio-Dia. Janete, aqui está. Boa noite. Boa noite, Kina. Olá, Janete. Boa noite, Simeão. Olá. Olá. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O Burkina Faso lamentou o facto de a Côte d'Ivoire ser uma base de retaguarda para a desestabilização do seu território. Segundo o governo de transição, com este facto, a consolidação das relações entre os dois países fica em causa. As autoridades burkinabes declararam que o governo burkinabe não efetuou qualquer comunicação ou ação no terreno que visasse deteriorar as relações entre os dois países. Outras notas internacionais, confira a seguir. Um piloto espanhol morreu e outro ficou ferido depois que 2 aviões acrobáticos colidiram no ar neste domingo durante um show aéreo na cidade portuguesa de Beja e um deles caiu e explodiu em chamas. O fator acidentário de prevenção, que organizou o espetáculo numa base aérea de Beja, disse que o acidente envolveu aeronaves da patrulha acrobática Yak Stars. A patrulha inclui pilotos portugueses e espanhóis e foi descrita como a maior equipa acrobática civil do sul da Europa. Após o acidente, o maior festival aéreo de Portugal foi cancelado. A Embaixada dos Estados Unidos na República Democrática do Congo afirmou hoje que as autoridades congolesas não partilharam pormenores nem deram acesso aos norte-americanos detidos no passado 19 de maio, na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado. O Departamento do Estado norte-americano tem sublinhado que uma das suas principais prioridades é a prestação de assistência consular aos norte-americanos detidos no estrangeiro, incluindo visitas regulares para assegurar cuidados médicos, assim como os serviços de representação legal de um advogado que fala inglês. As autoridades congolesas não responderam ainda às questões colocadas pela imprensa e recusaram-se a confirmar se os norte-americanos irão comparecer perante ao tribunal. Cláudia Sheinbaum, de 61 anos, vai substituir o presidente cessante Andrés Manuel López Obrador, seu aliado de longa data, cujos programas de assistência social tiraram muitos mexicanos da pobreza. Conhecida como La Doutora, Cláudia Sheinbaum, no domingo, tornou-se a primeira mulher e a primeira judia a ser eleita presidente do México. Sheinbaum obteve cerca de 60% dos votos na maior eleição da história do México, marcando um feito histórico num país maioritariamente católico. Ela entrou para a política em 2000, quando foi nomeada secretária do Ambiente da Cidade do México por Obrador, então chefe do governo da cidade. Ainda lá fora, olhamos para o Congresso Nacional Africano, que depois da perda histórica nas eleições da África do Sul, terá que disputar a governação com a oposição. Pela primeira vez na história, desde o fim do regime do apartheid, o Congresso Nacional Africano perdeu a maioria absoluta nas eleições gerais da África do Sul. Com isso, o partido tem 14 dias para formar uma coalizão e manter o atual presidente Cyril Ramaphosa na liderança do país. De acordo com a contagem oficial dos votos, o Congresso Nacional Africano conquistou menos da metade das 400 cadeiras da Assembleia Nacional. A legenda elegeu 159 deputados, ou quase 40% dos legislativos sul-africanos. Na votação anterior, em 2019, a sigla conquistou 230 assentos do Legislativo, ou quase 60%, uma maioria folgada do Parlamento. Agora, para manter o controle da nação, os dirigentes do Congresso Nacional Africano confirmaram que farão uma coalizão com um ou mais partidos da oposição, desde que o atual presidente não seja substituído. Após a divulgação do resultado, Ramaphosa disse que, apesar da derrota do partido, o resultado da eleição foi uma vitória para a democracia. O que esta eleição deixou claro é que o povo da África do Sul espera que os seus líderes trabalhem juntos para atender às suas necessidades, afirmou Ramaphosa. A justificativa para o declínio legislativo do partido de Nelson Mandela, símbolo da luta pelo fim do regime de segregação racial, é a insatisfação da população com o desemprego,
desigualdade e escassez de energia. Na contramão, o principal partido da oposição, a Aliança Democrática, angariou 21,7% dos votos e o novo partido formado pelo ex-presidente Jacob Zuma conseguiu 14,6%. Desde o pleito histórico de 1994, que acabou com o domínio da minoria branca, o Congresso Nacional Africano venceu todas as eleições presidenciais sul-africanas. Está contada a atualidade internacional. Kina Simeão, até amanhã. Até amanhã, Janete. Obrigada pelas informações. Bom descanso, até amanhã, Janete. Seguimos com motivos que lançam cada vez mais Angola na rota internacional do turismo e que mostram que o país pode ganhar mais se apostar. Mais um navio cruzeiro com vários turistas a bordo passou por Luanda no último fim de semana. É apenas um dos vários que o país já recebeu este ano. Desde janeiro de 2024, Angola tem testemunhado uma onda de turismo com a chegada de navios cruzeiros ao porto de Luanda e outras regiões costeiras do país. No domingo passado, o Serenade of the Seas, um navio cruzeiro de origem norte-americana, atracou em Luanda, trazendo consigo 767 turistas de diversas nacionalidades, incluindo belgas, noruegueses, suíços, norte-americanos e portugueses. Muita coisa fechada, mas é muito bonito, bem interessante, diferente. E para nós, a gente nem era para estar aqui, né? Porque a gente era para ter feito o caminho pelo Canal de Suez, mas devido aos conflitos, a gente acabou vindo pela África, o que está sendo uma oportunidade única e muito boa. Durante a sua estadia de 10 horas, os visitantes tiveram a oportunidade de explorar algumas das principais atrações de Luanda, como o Palácio de Ferro, a Fortaleza de São Miguel e o Memorial Dr. António Agostinho Neto. Tem hoje a Fortaleza de São Miguel, o museu, uma pessoa que eu gosto muito de museus, informação, conhecer mais da cultura local. Então o museu foi muito importante, muito bom. Mas eu tenho que voltar, definitivamente. E aí com mais tempo para ir às províncias conhecer melhor. Este não é um evento isolado. Desde então, o país tem sido visitado por uma série de navios cruzeiro, cada um trazendo consigo uma diversidade de turistas ávidos por explorar as belezas de Angola. O Norwegian Dawn, vindo da África do Sul, com pelo menos 1.200 turistas, e o Crystal Serenade, proveniente da Namíbia, com 240 turistas, são exemplos recentes dessa tendência crescente. It's beautiful. I'm so lucky to be here. Sim, é lindo e eu estou tão feliz de estar aqui, apesar de que isso não fazia parte do plano original para este ano. Mas eu estou feliz, apesar das circunstâncias que nos levaram a essa rota. Acabamos aqui porque é maravilhoso testemunhar. As pessoas são adoráveis, adoro as cores, adoro as árvores, a paisagem é absolutamente deslumbrante. Eu tive um dia realmente adorável hoje. Uma série de iniciativas em andamento, como a isenção de visto para cidadãos de 98 países, especialistas consideram que Angola está firmemente posicionada para se tornar um destino turístico com destaque em África. Essas chegadas de navios cruzeiros representam um impulso econômico significativo. O turismo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das economias dos países. Estamos a informar, mais um intervalo a seguir. Tem mais, não é? Tem desporto, a Seleção Nacional a poucos dias do duplo compromisso. Não perca no próximo bloco detalhes sobre os preparativos e ainda outras novidades do desporto nacional e internacional. É depois do intervalo. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Já de volta e na reta final olhamos para o desporto. Com muitos atrativos, o Anselmo Gaspar já aqui está para atualizar-nos com tudo. Anselmo, boa noite. Olá, Kina. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite. Você que nos acompanha, cordiais saudações. Vamos começar pelos Palancas Negras. E a Seleção Nacional realizou hoje mais uma sessão de treinos no campo Osvaldo Saturnino de Oliveira de Jesus, visando os duelos de apuramento ao Mundial de 2026. A faltar apenas um jogador para os comandados de Pedro Gonçalves estarem incompletos, os trabalhos de preparação continuam a seguir o seu curso normal. Nesta segunda-feira, o tapete verde de um dos campos do Catetão acolheu mais uma vez a Seleção Nacional que projeta
a segunda presença no Mundial de Futebol depois de 2006. O defesa Edi Afonso e o capitão da Seleção Nacional, Fred, garantiram que estão a trabalhar motivados para conseguirem a primeira vitória desta campanha de apuramento, a maior prova de futebol de seleções. Sim, Suétine, hoje em dia para mim eu sempre disse isso desde que eu estou aqui há muitos anos estou na seleção. Não há equipas fáceis no continente africano, é sempre difícil. São jogadores que correm bastante, jogadores que dão tudo, lutam até o último minuto. Podem não ser tecnicamente tão bons como nós e outras seleções, mas a vontade às vezes sobressai a qualidade. Por isso nós temos que ter mais vontades com eles e mostrar também que a nossa qualidade é superior a deles. Os Camarões, acho que não é preciso falar muito, toda a gente sabe da qualidade deles, mas primeiro vamos pensar no Eswatini, que é o mais importante, que é o jogo mais importante, é um jogo que a gente queremos ganhar, também para voltar, depois desta onda toda de alegria que tivemos do CAN, voltar a também o povo ir e o povo voltar a ter essa alegria, dar a vitória ao povo angolano, que é para depois contra os Camarões também temos mais força, mais ânimo ainda. Trabalhar naquilo que são os nossos objetivos, que são estes 2 jogos, para conseguir um bom resultado e estamos aqui a trabalhar, esperamos que conseguimos um bom resultado nos próximos jogos para conseguirmos então o nosso grande objetivo. Nesta altura, falta apenas a integração do defesa Núrio Fortuna para o grupo de Pedro Gonçalves estar completo. Segundo fontes da Federação Angolana de Futebol, o jogador chega em Angola entre quarta ou quinta-feira. O extremo do Petro de Luanda, Gilberto Gibelé, foi dispensado por não ter se apresentado no tempo previsto. Angola enfrenta a Eswatini na próxima sexta-feira, dia 7, e no dia 11, os Palancas Negras voltam ao gigante da Camama para o duelo frente aos Camarões. E o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, manteve um encontro com a jogadora de basquetebol Priscila Varela, a primeira angolana a assinar pela Idaho State University da primeira divisão principal do Campeonato Universitário de Basquetebol dos Estados Unidos da América. Nesta segunda-feira, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, manteve uma conversa com a jogadora Priscila Varela, angolana que joga no principal campeonato universitário de basquetebol feminino dos Estados Unidos da América. Na ocasião, Rui Falcão garantiu o apoio por parte do ministério que dirige. É o apoio institucional que damos a todos os atletas que estão fora. É o apoio institucional e todos os canais diplomáticos que forem possíveis de usar para os promover, é esse o nosso papel. Priscila tem como objetivo entrar para a WNBA e sabe que terá que trabalhar muito para alcançar tal objetivo. Precisa de muito trabalho, muita experiência, tempo de jogo e leituras de jogo, essas coisas assim. Mas além do trabalho também a conexão que tens com as pessoas certas ajuda também a tua visibilidade. É muito competitivo lá. Nesta temporada, a jogadora de 20 anos não efetuou nenhum jogo devido à lesão num dos joelhos. A extremo base de 1,72 m de altura, 65 kg, está no 4º ano da universidade e pretende um dia representar as cores da bandeira nacional. Gostaria muito de jogar aqui para o meu país e representar a nossa nação. Priscila Varela vai participar em julho do Lockdown, prova que serve de preparação dos desafios que podem resultar na primeira angolana a entrar na WNBA. E assim estão contadas as informações desportivas aqui no Girassol Jornal. Aqui na ICMAUSAS, continuação de um ótimo noticiário. Amanhã tem mais. Com certeza, contamos contigo. Estamos juntos. E até amanhã então, Anselmo. E já prestes a terminar, retratos, o país na rede, fechamos a rever hoje a preocupação com a falta de cultura preventiva no que diz respeito à saúde. O problema da procura tardia dos serviços médicos, a falta de hábito de consultas de rotina, que está na base de casos que muitas vezes acabam por ter um desfecho desagradável. Vamos rever. Muitos, por exemplo, que não têm conhecimento, acham que tem que ser com a receita, mas a prevenção tem que ser não farmacológica. Saneamento básico, higiene,
água em quantidade e de qualidade, a chave da saúde preventiva no combate aos surtos e epidemias. E o que sabem as pessoas sobre saúde preventiva? Quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós cuidamos da nossa mente, quando nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos a nos prevenir para que as doenças não aconteçam. Esse mestre em saúde pública explica a cadeia à volta da saúde preventiva ou cuidados primários de saúde. As ações que vão se realizar visam essencialmente que não haja doença entre as pessoas e encontrar no seio das pessoas supostamente saudáveis, encontrar os doentes, prevenção secundária. Nos últimos anos, o continente africano tem enfrentado vários surtos e epidemias. Marburg, febre amarela, Covid-19, malária, cólera. Só para citar as doenças que começam com uma febre ou diarreia e muitas vezes acabam em morte. As doenças podem ser prevenidas com lavagem das mãos, cuidados em casa, tratar a água para beber, tirar as águas nas plantas devido aos mosquitos, sendo o mosquito vetor da malária. Angola continua na mira do mosquito que leva muitos pacientes aos hospitais de Luanda, sobretudo nesta época do ano. O Anófeles trouxe paludismo às lentes deste laboratório. É muito Plasmodium, parasita que provoca a doença, porque não houve prevenção. Nos últimos meses aqui é uma enchente enorme. Os casos de Plasmodium são os casos mais sonantes. A luta do Ministério da Saúde, ultimamente, é trabalhar mesmo na prevenção da malária em Angola. Um quadro que pode ser invertido com pequenas ações e que a população conhece ao pé da letra. É só ferver sempre a água, ter muito cuidado por causa das crianças para não apanhar essas doenças. Ter muito cuidado com lixo, águas paradas, os mosquitos, prevenção de que mosquiteiro, as hortaliças, lavar e desinfeitar com lixívia. É o líquido mais precioso do mundo, mas também o veículo de transmissão de doenças. Negligenciam porque eles dizem, já costumamos beber essa água, não morremos e hoje vou ferver por quê? Vou continuar mesmo assim. E quando há aquelas enxurradas, todo o lixo vai para o rio. Há um ano que o hospital deixou de ser a segunda casa da família da empreendedora Marcelina da Piedade Lourenço, devido à água que é adquirida por meio de caminhões cisterna. É uma água potável, mas como nós não temos a segurança da proveniência da água, nós utilizamos essa água só para o uso da higienização da casa e higiene pessoal. Para a higienização pessoal, nós utilizamos a lixívia. A prevenção não é útil só contra os mosquitos. Quem tem hipertensão arterial e corre o risco de morte depende essencialmente de suas ações para não ficar com sequelas de um acidente vascular cerebral, o AVC. E Marcelina, que achava que a água era o único inimigo, descobriu cedo, aos 26 anos, o que a levou a ter hipertensão. Nunca pensei que o sol seria o meu maior inimigo, nunca pensei nisso. Os hábitos alimentares, exercícios físicos, com esses métodos todos nós podemos evitar muitas doenças. Só uso os medicamentos porque é obrigatório, porque tenho que cuidar da minha saúde. Um dos pontos muito importantes de nós prevenirmos a nossa saúde é nós escolhermos aquilo que nós vamos comer. Nem mesmo a falta de sal tirou o gosto de viver dessa mulher. Feijão de olho de palma, uma boa pescada frita com molho de escabeche. Sinto saudade dessas coisas. Mas como quero viver mais tempo para cuidar dos meus filhos e da minha família, então prefiro mesmo não usar esse tipo de coisas. 34% dos angolanos têm hipertensão arterial, segundo os dados de 2023,
divulgados pela Sociedade Angolana de Doenças Cardiovasculares. Reduzir o sal, caminhar, fazer exercício físico, reduzir as gorduras, mas isso às vezes nós não acatamos. Na luta contra as grandes epidemias e surtos, escolha ser consciente e tome nota. Se nós prevenirmos já a partir da base, não vamos chegar ao extremo. E está tudo dito por hoje. O Girassol Jornal fica por aqui. Obrigada pela companhia de sempre. Esta equipa regressa amanhã à mesma hora, 19h45. Votos de boa noite e boa segunda-feira. Bom debate. Estamos juntos, hein? Boa noite.